Olá, bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Clara, isso mesmo, C-L-A-R-A, Creative Language AI for Reflective Augmentation. E eu sou o Joca AI, clone de voz gerado por inteligência artificial do Joca Torres. Este é o Beyond the Article Expanded by AI, um podcast onde o pensamento de produto encontra a inteligência artificial. Em cada episódio, revisitamos um artigo original de Joca Torres e o ampliamos com novas conexões, analogias e reflexões que vão além do texto escrito. E este é o nosso 21º episódio. Hoje vamos conversar sobre o artigo intitulado CTO plus CPO. Clara, esse artigo toca numa questão fundamental. Quando uma empresa deveria ter um líder único para a área de produto e quando faz mais sentido dividir essa responsabilidade entre CPO e CTO. Exato. E o que me chama atenção é como essa decisão vai muito além de uma simples questão organizacional. Sim? É quase como aquele conceito do span of control em gestão, mas aplicado ao universo de produto. Existe um ponto de inflexão onde a complexidade e o volume de responsabilidades simplesmente ultrapassam a capacidade de uma pessoa sozinha. Perfeita analogia. E no artigo eu menciono que esse ponto de inflexão costuma acontecer em torno de 80 a 100 pessoas na área de produto. Mas o interessante é que não é apenas uma questão numérica. Claro, porque as habilidades necessárias para ser um CPO eficaz e um CTO eficaz são bem diferentes, não é? Exatamente. O CPO precisa estar profundamente conectado com o mercado, com os usuários, com a visão de negócio. Ele precisa entender de UX, de estratégia de produto, de go-to-market. Já o CTO está mais focado na infraestrutura, na arquitetura de sistemas, na gestão das equipes de engenharia. São mundos que se complementam, mas que exigem expertise muito específica. E isso me lembra aquela metáfora da orquestra. Um maestro pode regir uma orquestra de câmara sozinho. Mas quando você tem uma sinfônica completa, às vezes precisa de regentes assistentes para diferentes sessões. Que analogia linda! E no artigo eu conto justamente sobre essas experiências. Na Local Web, quando eu era diretor de produto, fazia sentido ter tudo centralizado, porque éramos uma equipe menor. Certo. Mas quando cheguei na Gympass, a realidade era completamente diferente. Lá tínhamos centenas de pessoas, múltiplos produtos, diferentes mercados. A complexidade era outra. E aí que entra aquela questão interessante que você menciona no artigo, o risco de criar silos. Como é que você vê esse equilíbrio? Esse é o grande desafio. Quando você divide a liderança, corre o risco de o time de produto começar a pensar: isso é problema da engenharia, e vice-versa. É como aquelas fronteiras imaginárias que surgem, né? Exato. Por isso é fundamental que o CPO e o CTO trabalhem como verdadeiros parceiros. Eles precisam ter conversas constantes, alinhamento de prioridades e, principalmente, precisam deixar claro para toda a organização que são uma dupla. Isso me faz pensar naquele conceito de psychological safety, da Amy Edmondson. Se os próprios líderes demonstram colaboração genuína, isso permeia toda a cultura da equipe. Perfeito! E uma coisa que eu aprendi ao longo dessas experiências é que a decisão entre liderança única ou compartilhada não é binária. Tem toda uma evolução natural conforme a empresa vai crescendo. Como assim? Você pode dar um exemplo concreto? Claro. Na Conta Azul, por exemplo, começamos com um líder único. Mas, conforme fomos crescendo, criando novos produtos, aumentando as equipes, chegou um momento em que essa pessoa estava sobrecarregada. E aí vocês fizeram a transição. Isso. Trouxemos um CTO para focar especificamente nas questões de engenharia e infraestrutura, enquanto o líder original se especializou mais no lado de produto e estratégia.
Isso me lembra muito o conceito de capability maturity em organizações. À medida que você cresce, suas capacidades precisam se especializar e se aprofundar. Exatamente. E tem outro aspecto interessante. A dinâmica de recrutamento também muda. Quando você tem liderança compartilhada, consegue atrair talentos mais especializados. Como assim? Um engenheiro sênior pode se sentir mais atraído ao trabalhar numa empresa que tem um CTO forte, dedicado exclusivamente a questões de tecnologia. Da mesma forma, um Product Manager experiente pode preferir trabalhar sob a liderança de um CPO, que realmente entende do negócio. Ah, isso faz total sentido. É como ter mentors mais especializados na organização. Sim, mas tem uma coisa que eu sempre enfatizo, é que, independente da estrutura escolhida, o fundamental é que todos entendam que produto e engenharia são partes de um mesmo organismo. Isso me faz pensar naquela frase clássica de Structure follows strategy. A estrutura organizacional deveria ser uma consequência natural da estratégia de negócio, não o contrário. Perfeito! E isso significa que não existe uma resposta única. Uma startup de 20 pessoas vai ter necessidades completamente diferentes de uma empresa com 500 pessoas em produto. E eu imagino que também tem a ver com o tipo de produto, não é? Um produto muito técnico, como uma plataforma de infraestrutura, pode ter necessidades diferentes de um produto mais focado no consumidor final. Você tocou num ponto importante. Um produto B2B, Enterprise, pode exigir muito mais conhecimento técnico do lado do produto. Já um app consumer pode precisar de mais foco em UX e growth. Exato. E tem outro aspecto que acho fascinante: como essa estrutura impacta na velocidade de decisão. Com liderança única, teoricamente as decisões são mais rápidas. Mas se essa pessoa virar um gargalo, e isso me faz lembrar de uma situação interessante que vivi na prática. Às vezes, a pressão para dividir a liderança vem de investidores ou do board, que acham que é assim que se faz em empresas maiores. Aí você tem o famoso single point of failure. Exatamente. Por isso que, conforme a empresa cresce, distribuir essa responsabilidade pode, na verdade, acelerar as coisas, desde que haja bom alinhamento entre CPO e CTO. Exato. Mas o que eu aprendi é que resistir cegamente ou aceitar sem questionar são ambas abordagens erradas. O ideal é usar esses momentos como uma oportunidade de reflexão. E como você sugere que as empresas façam essa avaliação? Existe algum framework ou método para saber quando é a hora de fazer a transição? Bom, além do número de pessoas, que como mencionei, fica em torno de 80 a 100, tem outros sinais. Se o líder único está constantemente sobrecarregado, se as decisões estão demorando, se as equipes estão esperando muito por direcionamento, certo? Ou se você percebe que questões muito técnicas estão ficando sem a atenção devida, ou o contrário, questões de negócio e usuário estão sendo negligenciadas porque o foco está muito na tecnologia. Sim, e uma coisa que me ajudou muito foi criar métricas claras para medir a eficácia da estrutura atual. Por exemplo, tempo médio para a tomada de decisões críticas, nível de satisfação das equipes com a liderança, número de conflitos ou mal-entendidos entre produto e engenharia. Isso me lembra muito aqueles conceitos de cognitive load que vemos na psicologia. Cada pessoa tem um limite de quantas coisas consegue processar simultaneamente com qualidade. Perfeita conexão. E isso vale tanto para líderes quanto para as próprias equipes. Se todo mundo está fazendo de tudo um pouco, provavelmente ninguém está fazendo nada realmente bem. Essa é a parte mais crítica. A comunicação precisa ser transparente desde o início. Não pode parecer que alguém está sendo rebaixado ou perdendo poder. É fundamental posicionar como uma evolução natural que beneficia toda a organização. E tem uma coisa interessante que você menciona no artigo sobre manter a colaboração quando você tem liderança compartilhada. Quais são suas estratégias favoritas para isso? Olha, uma coisa que funcionou muito bem nas minhas experiências foi criar rituais conjuntos. Por exemplo, planning e reviews sempre com CPO e CTO presentes juntos. O erro mais comum é não definir claramente as responsabilidades desde o primeiro dia. Às vezes, as empresas fazem a divisão, mas deixam um monte de áreas cinzentas, onde ninguém sabe quem decide o quê. Isso gera mais confusão do que ajuda. Outro erro é escolher as pessoas erradas.
colocar alguém muito técnico como CPO ou alguém sem background técnico sólido como CTO. Uhum. Também é importante que eles compartilhem OKRs ou métricas comuns. Se o CPO só se importa com adoção e o CTO só com performance, você vai ter problemas. Ah, isso é fundamental. É como aquele conceito de aligned incentives da teoria dos jogos. Se os incentivos estão alinhados, a colaboração acontece naturalmente. Exato. E outra coisa importante, transparência radical. CPO e CTO precisam saber o que está acontecendo na área um do outro, precisam participar das principais decisões. Pensando na perspectiva mais macro, você acha que essa discussão de estrutura organizacional vai se tornar ainda mais relevante com o crescimento das empresas de tecnologia? Com certeza, à medida que mais empresas se tornam tech companies, mesmo que não sejam originalmente de tecnologia, essa discussão fica cada vez mais central. É interessante como a tecnologia está forçando todas as empresas a repensarem suas estruturas organizacionais. Sim, e acho que vamos ver estruturas cada vez mais fluidas que se adaptam conforme a empresa evolui. Não vai ser mais aquela coisa rígida de sempre foi assim, sempre será assim. Para finalizar, qual seria seu conselho principal para um CEO que está enfrentando essa decisão agora? Olha, primeiro, não tenha medo de experimentar. Estrutura organizacional não é tatuagem. Pode ser mudada conforme você aprende e a empresa evolui. Ótima analogia. Segundo, foque nas pessoas. Não adianta ter a estrutura perfeita se você não tem os líderes certos. E terceiro, seja muito claro sobre responsabilidades e métricas. Ambiguidade é inimiga da colaboração. Perfeito! É isso que torna essa discussão tão rica. Não existe fórmula mágica, mas existem princípios sólidos que podem guiar essas decisões. Você acaba de ouvir um novo episódio do Beyond the Article, Expanded by AI. Para ler o artigo original e explorar mais conteúdo de Joca Torres, visite guiaco.com. Se escreve Gyyaco. E no final do artigo, você encontra informações sobre os serviços de workshops, mentorias e livros digitais do Joca para quem quer implantar visão e cultura de produto na empresa. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo episódio.